Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso do Brasil. A cada semana, um convidado de um segmento diferente para compartilhar experiências empreendedoras com você. Um momento bastante inspirador que, com certeza, vai acentuar ainda mais a sua vontade de fazer o seu próprio negócio dar certo. Eu sou Milena Machado e você, quer empreender? Então fique agora aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre empreender em tecnologia. Será que é possível iniciar na garagem de casa e competir contra gigantes? Como selecionar mão de obra qualificada? O que fazer para atrair investidores? Razer. O meu convidado é Gregory Reichert, fundador da Razer, uma empresa brasileira de computadores de alta performance que nasceu em 2014 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e recebeu uma das maiores captações de financiamento coletivo, mais de 6 milhões de reais em 2 rodadas. Gregory, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um maior prazer estar aqui hoje, Milena. Prazer é todo nosso, inclusive porque a gente está cheio de perguntas para você, porque olha, 6 milhões de reais, atrair tantos investidores assim, e pensar que o seu primeiro negócio começou como uma assistência técnica na garagem de casa e só aconteceu porque você vendeu seu carro quando você tinha 19 anos, hein? Naquela época você planejava ser dono de uma empresa assim de grande sucesso? Olha, eu tinha ambições, mas minha ambição não era tão grande quanto é hoje. Na época eu queria ser a melhor informática da cidade, né? A gente acabou extrapolando isso e agora a gente quer ser a maior fabricante de computadores profissionais do Brasil, quiçá um dia do mundo. Olha, quer dizer, agora você já aprendeu a sonhar diferente, está sonhando mais alto, né? Sim, sim. O sonho depende do tamanho do objetivo que tu tem, né? O nosso objetivo naquela época era grande para nós, né? Então, tecnicamente já sonhava grande desde o começo, né? Ah, entendi. Como é que foi desapegar do seu carro para dar o pontapé inicial do seu próprio negócio? Olha, foi algo bastante arriscado, sim, mas eu sempre gostei muito do arrisco, né? Eu acho que quem não arrisca não petisca, como diria minha mãe. Então, na época eu tinha esse trabalho de fazer uma assistência técnica porta a porta, né? Eu comecei o trabalho imprimindo uma folha 4, dizendo que eu fazia, tipo, formatação, serviço de suporte técnico, né? E entreguei isso na principal avenida da cidade aqui, de porta em porta de cada empresa. Na época eu consegui algumas empresas, comecei a atender mais a familiares, essas pequenas empresas, né? E vi que ali existia uma possibilidade de negócio, né? Então eu decidi ousar na época ali, vender meu carro e ter uma loja física mesmo, né? Sair da garagem de casa. Eu ter um lugar para receber as pessoas, poder expandir os negócios, né? E aí o negócio começou a dar muito certo. Entendi. Então lá naquela época, você bem jovem, você percebeu a importância de um ponto físico, né? Hoje a gente fala muito de negócios digitais, mas naquela época você já sentiu essa necessidade do contato com o consumidor final, que na verdade é o seu cliente de fato, né? Sim, sim. É como na época a gente era assistência, né? Como precisava ter um lugar para receber as pessoas e tal, fazia muito sentido ter um lugar físico. Mas hoje, se eu voltasse um tempo atrás, possivelmente eu não teria aberto um lugar físico. Eu acho que teria feito mais sentido investir em algo digital, né? Ah, é? Você faria o quê? Um site? Um Instagram? Eu focaria primeiro fazer um site, um Instagram, esse tipo de coisa hoje. Não focaria em ter uma loja física primeiro. Ah, olha. Mas, cara, eu tinha 19 anos na época, eu não tinha esse conhecimento, né? E já faz quase 10 anos isso, né? Daqui a pouquinho faz 10 anos. Faz o quê? Sim. Faz 8 anos, né? Faz 8 anos já. Muita coisa mudou nessa última década. Com certeza. Mas aqui já fica um insight para quem está nos assistindo e pensando em começar assim desse jeitinho que você começou, né? A sua opinião é essa, não precisa se importar e nem investir o dinheiro no ponto físico, vai para o digital. Até por causa que depois que ele passou essa fase de ser uma assistência técnica, né, a gente começou a revender alguns computadores e tal, fazer essa venda para empresas próximas ali, familiares, amigos, né? E eu vi que eu tinha esse conhecimento, eu tinha esse know-how de como montar uma máquina. Então eu pensei, por que ao invés de só revender, eu mesmo fabrico e faço esses equipamentos, né? E aí surgiu a ideia também de fazer um e-commerce, né?
E aí a gente tinha um pensamento muito inocente na época, eu diria, né? De achar que fazendo e-commerce eu atingiria a região aqui, né? A região de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Né? Mas .com.br é .br, é nível Brasil. Então a gente começou a atingir o Brasil inteiro. E aí, como foi esse desafio de expandir regionalmente? Tiveram que ter muitos aprendizados, né? Porque eu não tinha formação nenhuma, foi tudo aprendendo fazendo, né? Então não sabia como fazer a questão logística, como é que eu faço para enviar um plano para Manaus, por exemplo, né? Como é que eu lido com os pedidos, como é que eu lido com o suporte técnico, como é que eu lido com assistência, todas essas coisas remotamente, né? Então foram vários desafios, né? Mas algo que a gente aprendeu muito e foi um dos principais motivos de sucesso para a Razor, né? Foi entrar num nicho, né? Em vez de querer competir contra essas grandes empresas como a Positivo, Dell, HP, Lenovo, em todos os nichos, né? A gente tentou focar só no nicho de computação profissional de alta performance, que era algo que ninguém focava na época. Pois é, a gente começou a nossa conversa aqui em primeira pessoa, né? Você falando de você. De repente surgiu um agente aí, né? E eu sei que teve um momento no início da sua jornada que você recebeu o apoio de um sócio que você tem muita estimação por ele, né? Seu irmão. E ele depositou todas as economias dele no seu negócio, né? E foi empreender com você. Sim. Foi nesse momento aí que também foi a virada? Você deixou de ser assistência técnica para ser fábrica? Foi bem nesse momento, assim, ele aportou na época R$5.000, né, que era uma fortuna, né, era todo o dinheiro que a gente tinha na época, para fazer o nosso primeiro e-commerce, né, e aí ele entrou como um sócio para ajudar no negócio, né, então se não fosse pelo meu irmão, possivelmente a Ray não estaria aí hoje. Então foi na segunda fase, então, quando você empreendeu pela segunda vez, teve o apoio do seu irmão, e até hoje ele permanece como seu sócio. Sim, hoje a gente se dá muito bem, né? A gente é bem antagonista, diria, né? Um do outro, assim, né? Eu sou um cara mais sonhador, né? O André é um cara que mais fica no chão, assim. André, entendi. E aí, então, você foi montar computadores, né? Que é um pouco diferente do que você faz hoje, né? Como fábrica mesmo de computadores, não? Sim, eu na época... Legalmente é diferente, né? Mas na parte da produção é muito parecido, né? Antigamente a gente era só uma montadora, então a gente comprava as peças e vendia como um conjunto de peças, né? Que é o que muitas informáticas fazem até hoje, né? E hoje não, hoje a gente compra todas essas peças, modifica isso, faz um computador novo e, por exemplo, na nota fiscal vai sair aquele computador só como um item, né? Tipo, computador Razor Talent, por exemplo. Então é um pouco diferente do que era na época. Entendi. Que ano que foi esse que você criou essa plataforma, esse e-commerce em sociedade com seu irmão? Foi final de 2015. Foi rápido então, cerca de 2 anos mais ou menos da sua assistência. Foi 1 ano e meio ali, a gente já conseguiu dar esse pulo. Né? Tá. E aí... Na época, em 2014, a gente faturava tipo R$30.000 no ano, assim, tipo, nada, né? E aí em 2015 a gente foi para uns 150, e aí em 2016 com o site a gente pulou para mais de 1,5 milhão, né? Nossa, que diferença! Para a tua realidade atual, R$30.000 no mês, nada, mas para quem está começando é bastante até. No mês não, no ano. Né? No ano? 30 mil no ano, entendi. No ano não é nada. Né? Não tinha escutado direito. Depois 150 mil no ano, entendi. 30 mil no ano, né? Não dá nem R$2.000 aí por mês. E mesmo assim você não desistiu, apostou no negócio, resolveu se reposicionar. Com certeza, a gente foi sempre investido, e aí que a gente viu que a gente tinha essa possibilidade de ter esse crescimento mais exponencial, assim, que a gente começou a buscar isso, querer duplicar o tamanho todos os anos. Isso é muito interessante você estar falando. Então, como meta, vocês têm para a Razor duplicar a cada ano, é isso? Isso, a gente quer buscar fazer isso, né? No começo, claro, tudo surgiu um pouco de uma loucura do querer construir isso e ter a maior empresa de profissional do Brasil, né? Mas eu comecei cada vez mais a estudar, me dedicar mais, eu pensei isso, cada vez mais eu vi que isso era possível de fato de acontecer, né? E conseguimos fazer, né? Em 2017 a gente faturava 2 milhões, né? Ano passado a gente fechou em 22. Cresceu 10 vezes em questão de 4 anos. É isso que eu ia falar, né? Já passou do dobro há muito tempo, né? Sim. Agora você está multiplicando por 10, daqui a pouco está virando mesmo um crescimento exponencial.
Muito bem. Estamos na busca aí. Pois é, agora me conta uma coisa. Para essa busca, então, vocês tiveram aí, você teve, né? O seu negócio teve a segunda virada, que então foi a primeira como assistência técnica, a segunda como e-commerce, né? Uma plataforma, a terceira montando computadores e a quarta fabricando computadores mesmo. A partir de quando você começou a fabricar mesmo os computadores? Em ano, Foi final de 2016, começo de 2017. Ah, tá. Quase que ano a ano você foi evoluindo, né? Um ano e meio você foi evoluindo, reposicionando. Pivotando a cada ano, basicamente. Né? Ah, muito bom isso, muito bem. Certo. E aí, de um sócio que você tinha, né? Depois de 2 rodadas aí de financiamento coletivo, vocês já conseguiram captar mais de 6 milhões de reais e você tem aí mais de 700 sócios investidores. Você chama de sócios ou chama de investidores? É os dois, né? Os dois. São sócios e investidores. Né? Pois é, aí é muita gente para dar satisfação, né? Com certeza, é uma galera aí, né? É uma Tem galera. bastante chefe, né? É uma galera. E aí, como é que você faz para montar a estratégia da sua empresa e apresentar isso para esses investidores, né? Fazer uma rodada de grande sucesso como você fez. Na primeira, vocês conseguiram captar quanto? 4 milhões? Foi 1,8 milhões. Ah, quase 2 milhões, tá. Isso. Tá, e aí... Na época a gente conseguiu com 150 investidores, né? Até a gente fez em tempo recorde, assim, conseguiu em questão de 13 dias isso. Como é que funciona o financiamento coletivo para a área de tecnologia? Como você fez para divulgar a sua empresa e para atrair esses investimentos? Isso foi algo que a gente fez muito um trabalho de marketing, né? Primeiro, é claro, a gente fez todo esse estudo de como fazer isso, como fazer essa oferta pública de uma empresa privada, né? Porque a gente não é SA, não é do jeito, a gente fez um IPO, né? Algo que precisa ter uma empresa que fatura 400, 500 milhões de reais. A gente fez algo que era um investimento coletivo, né? Que a gente chama do Equity Crowdfunding. E aí a gente estudou tudo isso, aprendeu muito sobre isso e buscou uma plataforma para fazer isso, né? Na época a gente conversou com o pessoal da CRIA, né, que era uma das maiores do Brasil nisso, e começamos a se preparar para isso. Então foi um processo que demorou 1 ano e meio, eu acho, entre ter o interesse e conseguir fazer, né? E aí criamos todo o planejamento, todas as planilhas ali, mostrando a nossa ideia de crescimento, né? E vendemos isso ao mercado, né? Fizemos muita publicidade, conseguimos divulgar isso no nível Brasil, né? E a gente conseguiu fazer isso em 3 dias ali de finalizar a captação. Então foi muito bacana, foi muito legal ver que todo o pessoal quis apoiar ter uma empresa de computação profissional no Brasil. Pois eu achei tão curiosa a história de vocês, assim, por isso fiz questão que vocês viessem aqui ao nosso programa, porque muitas vezes o empreendedor, ou ele vai naquilo que ele considera, vamos dizer, trivial, que ele domina, então é o tema do dia a dia dele, é onde ele tem a formação dele, ou ele vai buscar algo que seja uma oportunidade, né, uma inovação de fato. E no caso do investidor, tá na moda aquilo que ninguém nunca ouviu falar, né? Aquilo que realmente se parece mais com o futuro que a gente não conhece, apostar mesmo de fato. E você conseguiu muito recurso com um negócio que já é conhecido, né? Que é fazer computadores. Isso te surpreendeu? Datado, digamos assim, né? Você esperava quanto arrecadar na primeira rodada? A gente tinha o objetivo de chegar a 1 milhão, né? E aí a gente podia chegar a uma meta máxima de 1,5 milhão, e aí conseguiu ainda com a CVM chegar a 1.800, eles tinham uma nova lei que permitia. Superou muito nossas expectativas na época. Ah, você não conseguiu arrecadar mais porque não era possível, é isso? Não era possível legalmente, né? Tinha interesse do pessoal, mas a gente não podia, né? Nossa, que sucesso, rapaz! E isso foi em que ano, a primeira rodada? Isso foi final de 2020, né, que fez a primeira rodada. Tá. E aí a segunda rodada? A empresa faturava 4 milhões de reais. 4 milhões no ano. E aí a segunda rodada a gente fez em 2022, a gente começou no final de 2021 e foi de 2022 adiante. Né? Tá. E a gente conseguiu captar 4,4 milhões de reais. Né? E atualmente a empresa fatura quanto? A gente quer fechar esse ano próximo dos 40 milhões. Próximo dos 40, mas qual é o último faturamento? Só pra gente fazer uma conta de... Do ano passado foi 22 milhões, né? Ah, tá certo. Ah, olha que bacana, interessante. Interessante. Pois é, então você se preparou, vocês buscaram uma plataforma que realmente sabia como fazer esse assunto, preparou vocês direitinho, você reuniu tudo o que era preciso, legalmente conseguiu
esse investimento. E aí fazer a segunda rodada, por quê? Por que foi necessário? Porque o nosso setor, né, ele é um setor, como tu falou, né, não é algo novo, né, não é algo que parece, nem uma fintech, uma health tech, todas as coisas estão super na moda, né? Então a gente não conseguiu uma aproximação tão grande com os investimentos, mesmo porque eles não acreditavam tanto na nossa tese, né? Mas a gente viu que pelo investimento anterior coletivo, a gente tinha muitas pessoas que tinham interesse, né? Pessoas físicas. E a gente pensou em fazer isso novamente e deu muito certo, né? A gente seguiu esse caminho para conseguir. E também tem toda a questão de que gera uma comunidade, né? Você não tem só pessoas te cobrando, né? Você tem pessoas te ajudando. Porque essas pessoas são dos mais diversos setores, estão nos mais diversos locais do Brasil, né? E todas essas pessoas têm interesse que a empresa dê certo. Quando se tornam vendedores, se tornam contatos importantes, né? Muito legal. Entendi. Não, e atualmente, né, o valor estimado da Razer passa, né, do faturamento que vocês pretendem alcançar, fechar 2022, que é 40 milhões, já está passando de 50 milhões, né? Isso também é uma outra coisa... Hoje a gente é avaliado em mais de 50 milhões de reais. Que legal. Daqui a pouquinho vira um unicórnio, né, como dizem aí, né? Estamos trabalhando para isso, né? Daqui a pouquinho passa a valer R$1 bilhão. Na verdade, teria que ser $1 bilhão, mas nessa velocidade que você está indo aí, né? Daqui a pouquinho chega aos R$5 bilhões, né? Arredondando aí aproximadamente. Está trabalhando para chegar lá por 2026 ou 2027. Vamos ver. Uau! Então aí, ó, você que está assistindo o canal Empreender e também gosta de investir além de empreender, né? Mas essa dica aí, o Gregory está firme aí na jornada dele empreendedora. Até aqui, qual que você acha que foi o maior desafio da jornada empreendedora da Razer? Olha, teve diversas, né? Eu acho que um dos primeiros foi não ter um conhecimento contábil e financeiro do negócio, né? Porque o nosso negócio é muito economia real, né? Eu sabia de computadores, sabia de tecnologia, não sabia administrar um negócio, né? Aí eu tive que aprender na marra isso, né? Eu acho que um segundo dos desafios, que eu acho que é um dos maiores desafios que a maioria das pessoas enfrenta, né? É aprender a delegar, né? Porque uma coisa é quando a empresa tem 5, 10 funcionários, né? Que tu consegue absorver boa parte das coisas e tu acaba fazendo boa parte das coisas, né? Outra coisa é quando tu tem 50, 100, né? Aí tu precisa aprender a delegar e passar as funções para todo mundo, né? Eu acho que é algo muito difícil. Mas se tu for ver, da maioria dos empresários de sucesso do mundo, né? Uma das coisas mais importantes é ser persistente, né? Gregory, me conta agora outra coisa. Para o pessoal entender exatamente o que você faz e o que te diferencia da concorrência, inclusive dos grandes concorrentes, eu dei uma pesquisada aqui e me parece, você vai me corrigir se eu estiver errada, mas, por exemplo, um computador de alta performance que no mercado, né, entre as grandes marcas, pode custar uns R$70 mil, você consegue fornecer por R$16 mil. Confere? Isso. Dependendo da configuração, é claro, a gente não consegue em todos os modelos fazer isso, né? Mas muitas vezes consegue ter um diferencial competitivo muito grande no preço. Então, e como é que você consegue fazer essa mágica? Por que as grandes não fazem essa mágica como você? Existem N questões, né? Um dos pontos importantes é que a gente foca na necessidade do cliente, né? Muitas vezes a empresa quer vender uma Ferrari para a pessoa andar na estrada de chão, né? Então não vai conseguir extrair a performance necessária para aquele ambiente que ele utiliza. Então tem toda essa questão da curadoria, do know-how, né, de saber o que é melhor para o quê, né? E tem toda uma questão também de tropicalização, né, que é aquela questão de pegar o produto que já existe lá fora, né, e tornar ele mais próximo à realidade do nosso país, né? Porque muitas vezes existe, sei lá, um produto que é uma normativa da Alemanha ou dos Estados Unidos, né, que o produto global acaba seguindo, mas que faz zero sentido para nós ter aqui no Brasil, vai fazer diferença. Entendi. Você foi feliz aí na sua comparação, porque de autos, né, e veículos eu tenho uma estrada aí, né, de quase 10 anos. E no campo dos automóveis a gente fala sobre pacote. Pacote Brasil, pacote Estados Unidos, pacote Europa, né? O que cada região culturalmente ou por questões geográficas, né, climáticas, acaba usando ou não do carro. Então não adianta mesmo equipar o carro com tudo igual para o mundo inteiro, fazer um produto global, porque realmente não serve para todo mundo, todas as pessoas não usam da mesma maneira. E aí, então, são demandas diferentes, né? Exatamente, entendi. Nos computadores, então, também acontece isso. Agora,
Para você fazer essa mágica aí, né, você precisa então ter um atendimento mais focado, mais personalizado, é isso? Sua equipe de vendas ou de atendimento deve ser a maior parte, falando da cadeia produtiva? Isso. Esse é um dos nossos principais diferenciais, né? Porque hardware por hardware ele é muito parecido, né? A mesma coisa que a Apple tem, a Dell tem, a Lenovo tem, todos têm os mesmos fabricantes, têm os mesmos componentes. Então, é muito sobre o que utilizar, em que aspecto, que modelo, né? E uma questão muito do atendimento, né? De ter essa coisa mais humana, né? Porque hoje, tu vai, sei lá, num site desses grandes, né? Tu vai ter as opções deles e deu, né? Não vai ter algo dizendo, você é arquiteto, você utiliza tal e tal software, essa é a melhor máquina. Né? Ninguém mostra isso hoje, né? E a gente foca muito em fazer esse trabalho, né? Entender qual que é o trabalho que essa pessoa faz, se ele é arquiteto, engenheiro, editor de vídeo, né? Que software que ele utiliza para fazer uma máquina que a gente chama de tailor-made, né? Fazer como se fosse um alfaiate, né? O equipamento dele, fazer sob medida para o cliente, né? Para encaixar na necessidade dele. Entendi. E já está ficando cada vez mais claro aqui para a nossa audiência, ao nosso espectador, que tipo de computador que você faz e você vende. Principalmente para aquelas pessoas que usam o computador e tiram o máximo dele, né? O máximo do armazenamento, o máximo do processamento dele, arquivos pesados, muitos detalhes. Você deu aí até alguns exemplos de profissão, né? Os programadores em si, arquitetos. Você falou mais profissões, não falou? Tem os engenheiros, pesquisadores, os profissionais da indústria criativa ali, na edição de vídeo, edição de imagem. A gente usa mesmo, viu? Para caprichar, para pôr som, para pôr efeito visual, né? Para fazer cenários diferentes, é verdade. É verdade. E aí, então, desses 60 colaboradores que você tem atualmente, então, quantos fazem essa parte de atendimento, essa parte comercial e de vendas, que tiram os pedidos? Hoje é basicamente um terço, né? São 22 pessoas hoje. Tá. Bastante, realmente bastante. E aí, nesse caso... a gente foca muito nessa questão humana do atendimento, né? Ter alguém para falar, ter alguém para conversar, tirar uma dúvida, né? Porque é um produto muito técnico, muito caro, né? Que a pessoa tem que fazer o investimento certo, senão ela está perdendo dinheiro, né? Muitas vezes a pessoa vive daquilo, né? Ela precisa do humor para o trabalho, para entregar os projetos, entregar as imagens, vídeos e tudo mais. Sim. Nesses quase 10 anos, né, esses 8 anos que a Razer existe, que você está fazendo esse atendimento aí mais personalizado, né, uma venda consultiva, já deu para você identificar os perfis profissionais? Se chegar alguém hoje para você e quiser comprar um computador, você sabe que esse é o computador do engenheiro, esse é o computador do arquiteto, esse é o do pessoal de vídeo, da comunicação, ou ainda não deu para criar esses tipos? Na maioria dos casos, sim, a gente já tem isso bem mapeado, né, de saber o que é melhor para cada setor, mas sempre tem algo que sai fora da curva, assim, né? Tá. Alguém trabalha com algo muito diferente, faz um trabalho excepcional, assim, que precisa de algo muito potente. Entendi. E aí, então, como é que tá, assim, vamos dizer assim, falar de um lado mais pessoal seu. Como é que tá o seu coração? Você já se sente 100% realizado como empreendedor? Qual que é o seu status atual? Eu me sinto no começo. Já tendo feito tudo isso, ainda é só o começo? Tá recém começando. Fico muito grato por tudo que eu conquistei, né? Sempre penso que o Gregory de hoje agradece o Gregory do passado, né? Por todos os perrengues, por todo o esforço que ele fez, né? Mas continuo trabalhando, me dedicando para que no futuro eu pense a mesma coisa. Ainda ser o que o Gregory fez no passado. Nossa, que legal isso que você está falando. Muito bonito e também muito importante. O nosso futuro é feito pelas decisões que a gente toma no presente, né? Então, o que você tomou de decisão lá no seu passado te trouxe até aqui. E de arrependimento, só então o ponto físico da assistência técnica. Todo o resto você faria tudo de novo? Olha, tem muitos arrependimentos na parte, né? Tem muita coisa que a gente faz errado por não saber como é que faz, né? Por exemplo, no começo a gente tinha uma contabilidade que era muito pequena, né? E a empresa cresceu e a gente manteve a mesma contabilidade. A gente tinha vários problemas, várias questões contábeis estavam muito erradas nessa empresa. A gente só aprendeu o valor disso tá certo, né? Muito depois, a empresa acabou sofrendo muito por isso, né? Não tendo acesso a crédito e tal, por estar com os números errados, tipo de coisa, né? Uma questão também de não saber liderar, não saber delegar, né? Que eu acho que se tivesse soubesse antes, né? Não teria sofrido tanto quanto sofreu. Toda a questão fiscal, N coisas, né? Mas eu acho que é aquela coisa, se a gente não faz, a gente acaba não aprendendo, né? Então acho que são todos
arrependimentos válidos, né? Em algum momento você pensou em parar tudo, desistir? Olha, se considerar que a Razor existe há uns 2.800 dias, né? Eu acho que talvez em uns 1.600 tenha pensado de alguma forma, alguma coisa assim, né? Olha, e o que te motivou a seguir em frente, a não desistir? Olha, eu sempre pensei, né? Eu quero deixar. Eu não tenho filhos nem nada hoje, né? Mas sempre pensei que quando eu tiver filhos, meus filhos vão agradecer pelo trabalho que eu faço hoje, né? Então eu sempre pensava nessa questão do futuro, né? Como eu poderia ter uma vida melhor, poderia ter um legado, né? Fazendo esse trabalho. Né? Porque eu acho que percalços a gente sempre vai ter, né? Mas se for ver, da maioria dos empresários de sucesso do mundo, né? Uma das coisas mais importantes é ser persistente. Olha, foi muito legal te receber aqui. Obrigada pela sua sinceridade, a maneira como você conduziu o nosso papo, muito leve, muito divertido. Eu tenho certeza que foi inspirador para quem nos assiste e eu desejo muito sucesso para vocês, que a Razor então alcance aí esse status de unicórnio quanto antes para representar o Brasil muito bem lá fora, viu? Parabéns! Estamos trabalhando para isso, né? E se fosse deixar um recado para todos, né? É que se tem uma ideia, alguma coisa, né, tira do papel, né? Porque de ideia boa o cemitério tá cheio. Se a gente não faz, aquilo morre com a gente, né? É verdade. Boa, gostei. Coragem, é isso aí, coragem e ação, né? E não deixa de ser isso, coração e ação, coragem. Muito bem. Muito bom. Um beijo, Gregory. Até breve, até uma próxima. Prazer aí. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, se você quer empreender também na área de tecnologia, está assistindo ao programa certo. Quem já empreende já percebeu quão importante é conhecer uma história de sucesso. Gente, ter acesso a esse tipo de conteúdo, essa jornada empreendedora como a que o Gregory trouxe pra gente, pode mudar tudo, não é mesmo? Na próxima semana eu trago mais um convidado inspirador com certeza. Surpresa! Eu espero você. Até lá!